Ana Paula Schneider e eu decidi que eu quero contar um pouquinho mais pra vocês sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, desde quando eu saí lá do interior do Rio Grande do Sul, contrariada pelos meus pais, pra ir pra Porto Alegre pra estudar teatro, porque eu queria muito ser artista, até eu chegar aqui hoje, que eu moro no Rio de Janeiro, e com todas as coisas que eu fiz nesse meio do caminho aí. Eu não sei muito bem como que eu vou começar, pra onde que eu vou, eu não fiz um roteiro, eu quis fazer o primeiro vídeo assim mesmo, de ligar a câmera e sentir pra ver pra onde que eu vou, pra esse lado aqui ou pra outro lado, não sei ainda. E também peço a ajuda de vocês, que podem aqui me fazer perguntas, que podem dizer, sugerir coisas, enfim, tamo junto, tá ligado? Eu tô com 32 anos, trabalho com vozes caricatas pra desenho animado, eu sou atriz, já trabalhei bastante no palco e também faço os vídeos humorados da Bocuda. Fez muito sucesso, viralizou pelo Brasil, pelo mundo, foi uma coisa muito doida. Vou contar isso pra vocês também em outro vídeo, porque vai ser tanta história, tanta história, tanta história, vai ter que ser aos pouquinhos, fazer uma série aí de Ana Paula pra contar sobre a vida. Mas quando eu era criança, eu já tinha isso em mim, assim, muito forte da arte. Eu era uma criança muito sonhadora. O meu pai foi músico quando era jovem, assim, né? Depois não continuou a carreira, ele tocava numa banda do interior e depois ele virou caminhoneiro e trabalha como caminhoneiro até hoje. Meu irmão, na fase de adolescente, também tocou numa banda. E eu, quando era adolescente, criança para adolescente, eu queria muito participar dos festivais de música da cidade. Eu entrava, me inscrevia, cantava tudo errado, desafinava mesmo. Mas eu sempre gostava de estar envolvida naquele clima. No colégio, já no jardim de infância, eu curtia muito as coisas artísticas. Na primeira série, eu peguei um livro que eu ganhei de uma professora, a professora Hélia, coisa mais querida. Nossa, aquela professora foi tão linda na minha vida. E ela me deu um livro de aniversário, que ela sempre dava um livro no aniversário de cada aluno, né? Que era O Rato e as Goiabas. Eu transformei o livro para que fosse o Coelho da Páscoa com os ovos da Páscoa e adaptei o livro criança e convidei os coleguinhas para interpretar e eu, obviamente, dirigi, adaptei e inclusive fui o coelho, o protagonista na atuação. E naquela época eu tinha muito medo de estar na frente, de estar no palco, mas ao mesmo tempo eu tinha muita vontade de estar no palco. E toda vez que eu subia no palco, ou que eu era chamada na frente, na classe, para ler alguma coisa, eu me mijava nas calças. Era uma coisa absurda. Eu fazia xixi nas calças completamente. Eu tinha que ficar me escondendo, eu ficava, tipo, o tempo inteiro com as perninhas assim, tipo, ai meu Deus do céu, eu tenho que me segurar, não vou... Porque eu não sabia o que era pior, era o nervosismo que me dava vontade de fazer xixi, mas seria muito pior eu me mijar realmente na frente das pessoas e eu ficar com muito mais vergonha, né? Eu fui essa criança que adorava as artes já no colégio, eu entrava no grupo de dança, sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu tava sempre participando dos grupos de dança tradicional gaúcha e amava aquilo, eu amava muito aquilo. E também tinha os grupinhos do colégio que a gente fazia as nossas músicas e as nossas coreografias para se apresentar, que era muito legal. Eu não lembro mais direito das músicas, mas tinha uma que era No ano 2000 é que tudo recomeça. Eu só lembro dessa parte. Era muito bacana. Quando eu ia pra casa do meu avô, eu sempre via essa prima, a Elisângela, a Danda, que tinha a Jéssica também, que era a afilhada dela. A gente acabava brincando e eu sempre puxava muito essa parada, eu sendo palhaço. Eu fazia palhaçada para elas rirem. Depois, mais tarde, com 16, 17 anos, teve um projeto na cidade, em Veracruz, que era o Circo da Cidade. Eu me envolvi com o circo e eu amava aquilo. Eu e a minha amiga, a Ana, que é uma amiga que já faleceu, que foi uma amiga muito importante na minha vida, até hoje ela é importante, mesmo ela não estando mais aqui. A gente viajou com 2 amigos que também eram do circo pra gente visitar um outro amigo que era dono de um circo, que era um argentino, e passamos um fim de semana no interior do interior do interior, num circo, e foi uma parada muito, muito maneira. Eu ali, adolescente, participando do circo, participando do coral da cidade, que eu gostava de cantar, mas também nunca estudei muito música. Sempre tinha muito isso da arte dentro de mim.
Na sexta série, eu já tinha decidido que eu queria ser artista, que eu queria ser atriz. E quando eu terminei o ensino médio, com 17 anos, quis ir para Santa Maria para prestar o vestibular para artes cênicas. Infelizmente, meus pais não deixaram. Eles acharam isso muito diferente, muito estranho, muito não, como assim vai sair daqui, morar em outra cidade? E fizeram a sugestão de eu entrar numa universidade particular da cidade vizinha, que era Santa Cruz do Sul, mas que eles dariam um jeito de pagar. Eu, contrariada, não era o que eu queria, porque eu queria fazer teatro, eu acabei entrando em História com 17 anos e, na verdade, fiz uma parada meio por maldade, assim, porque eu peguei todas as cadeiras da faculdade e falei assim pro meu pai, então tá, então é isso, então eu vou ter que estudar aqui, então eu vou pegar todas as cadeiras, porque eu queria que ele visse, para ele pagar todas as cadeiras da faculdade, ele ia gastar uma grana numa faculdade particular e que seria o mesmo gasto que ele teria se eu fosse para Porto Alegre, que daí naquela época eu já tinha mudado de ideia, eu já não queria mais Santa Maria, porque Santa Maria eles diziam que era muito longe, não sei o quê, então eu queria Porto Alegre, porque Porto Alegre, meu pai era caminhoneiro e fazia Santa Cruz, Porto Alegre, então ia ficar um pouco mais fácil, um pouco mais perto, enfim. Então eu já tinha descoberto uma outra escola de teatro lá em Porto Alegre, que era uma formação de atores, que é o TEPA. Agora não existe mais, mas na época o TEPA era uma das maiores escolas de teatro lá do Sul, que tinha um curso de formação que era de 1 ano, que a pessoa se formava, não era uma faculdade, uma universidade, mas você já conseguia entrar no mercado e trabalhar. Acabei saindo da faculdade de História, fiquei só meio semestre, porque eu só queria mostrar pro meu pai que ia ser tão caro quanto, porque na época R$800 era muito caro, ainda mais pra gente que não era uma família assim que, nossa, temos uma super condição, não tínhamos uma super condição. Acabou que eu banquei no peito e cheguei um dia pro meu pai e pra minha mãe, isso foi já no fim do ano de 2008, e falei super nervosa, a gente precisa conversar. E eu já tava com um jornal, com um destaque no jornal que tinha um apartamento em Porto Alegre para meninas, que na época era super barato, assim, era barato, mas era barato, era mais barato do que você alugar um apartamento sozinho, mas era tipo um quarto com outras meninas. E eu cheguei para eles e falei, a gente precisa conversar, super nervosa assim, e falei, olha, o negócio é o seguinte, vocês falaram que se eu quisesse sair de casa para fazer teatro, que vocês não iam me ajudar com R$1, mas eu tô dizendo agora que, mesmo que vocês não me ajudem, eu preciso da ajuda de vocês, mas se vocês não quiserem ajudar, eu vou embora mesmo, porque agora eu já tenho 18 anos e eu quero ser atriz e eu quero ir para Porto Alegre para estudar teatro, tá aqui o curso e tá aqui o apartamento que eu já vi que tem para meninas e é tal valor e vocês vão gastar tanto e eu quero ir, é 1 ano só. E eu menti essa, tá? Porque eu sabia que era 1 ano, mas eu menti pra eles dizendo, é 1 ano só, eu volto pra Veracruz pra dar aula de teatro em Veracruz. Pronto, é isso que eu quero pra minha vida. Mas eu sabia que no momento que eu saísse de casa, eu não ia mais voltar, porque eu sentia uma vontade muito grande de ir pro mundo, de conhecer outras coisas, sabe? E, enfim, naquela hora eles ficaram assim, tipo, pensativos, até que meu pai começou a mudar um pouquinho e falou, tá, eu acho que ele viu que não ia ter outra opção, né? A não ser deixar, porque eu estava muito certa do que eu queria e eu ia começar a encher muito o saco deles. Eu já estava enchendo o saco deles há muito tempo com essa história de querer ser atriz. E aí foi que meu pai falou, vamos ver então esse apartamento aí, então se for Porto Alegre é um pouco melhor do que Santa Maria, porque Santa Maria é mais distante, pelo menos Porto Alegre eu tô sempre indo para Porto Alegre, quem sabe vai ser um pouco melhor pra gente, né, ficar mais próximo, enfim, vamos ver. E eu tá aqui, pai, tá aqui o número, já liguei pra ele, pedi pra ele reservar, fala com ele, pai, esse cara aqui tem um quarto pra menina, é um apartamento com meninas, é só meninas. Eu tentei fazer de tudo pro meu pai aceitar. Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que essa conversa aconteceu num sábado. Ele aceitou, ele falou com o cara e no domingo mesmo eu já tava colocando meu computador, tênis, roupa pra vender, pra conseguir um pouco mais de grana pra poder ir pra Porto Alegre. Vendi meu computador, gente. Era um computador daqueles caixotão, né? Vendi sem dó, eu não ia levar pra Porto Alegre, eu ia ir estudar teatro, poxa, eu precisava de dinheiro. Se eu não me engano, na quarta-feira eu já tava indo
de malinha, mochilinha para Porto Alegre, para conhecer o apartamento com essas outras meninas. Isso era em novembro e eu só ia fazer o teste mesmo, porque tinha que fazer um teste, que era uma apresentação. E eu nem falei isso pro meu pai e pra minha mãe, eu acho. E isso só ia acontecer em janeiro, se eu não me engano. E eu fui em novembro, porque daí também eu ia ter tempo de procurar um emprego, de, sei lá, um emprego em shopping, alguma coisa assim, né? A ideia era imprimir currículo e sair catando emprego. E as minhas aulas iam ser na parte da noite, no curso. E quando eu fui fazer o teste do curso, eu, tipo assim, fui na garra, sabe? Porque eu sabia que tinha gente que não passava no teste. Eu fiz o meu teste, eu apresentei e ainda falei, olha só, vocês precisam me passar. Vocês precisam me passar, porque simplesmente eu tô aqui, eu vim do interior, eu tô há anos brigando com os meus pais pra eu poder estar aqui hoje pra estudar teatro. E se vocês não me aprovarem, eu vou ter que voltar pro interior. Eu não vou, eu não quero, eu quero ficar, eu preciso estudar, vocês têm noção disso? Eu sei que talvez não tenha sido com essa fúria toda, talvez eu tava um pouco mais emocionada, mas eu lembro que eu falei tudo isso e eu fui aprovada e fiz o curso do TEPA. E outra hora eu vou voltar aqui para contar sobre tantas coisas que eu fiz em Porto Alegre, de teatro, com quantas pessoas que eu conheci maravilhosas em Porto Alegre, amigos incríveis, pessoas que me ajudaram. E, enfim, tô aqui pra contar mesmo um pouquinho da minha história. Espero que você tenha gostado. Deixa pergunta se tiver pergunta. E é isso, é nóis! Isso aí! Tô aqui pra dividir a minha vida com vocês um pouquinho mais. Porque você que já conhece a Bocuda, talvez tenha conhecido um pouco do meu trabalho com vozes para desenho animado. E talvez você que me conheceu fazendo vozes para desenho animado tenha conhecido a Bocuda depois. Enfim, agora eu tô contando a minha história aqui. Beleza? Ihi! É nóis, tchau!